Ezequiel capítulo 7. O fim chegou. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, assim diz o seu Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou sobre os quatro cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês. Eu os julgarei segundo os seus caminhos, e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos, e farei com que paguem por todas as suas abominações. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: calamidade após calamidade, eis que vem. Chegou o fim chegou. Já despertou contra você. A sua sentença chegou, ó morador desta terra. Chegou a hora. O dia está próximo, dia de tumulto e não de alegria, sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre você. Cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos e os farei pagar por todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Segundo os seus caminhos, assim os castigarei e os farei pagar por suas abominações. E vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Eis o dia, eis que chegou. Brotou a sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância. A violência se ergueu para servir de vara de maldade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra não se alegre, e quem vende não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles. Porque o vendedor não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra todos eles não será revogada, e por causa da própria maldade, ninguém preservará a vida. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha. Porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo morre à espada, e quem está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes, como pombas nos vales, todos gemendo, cada um, por causa da sua maldade. Todas as mãos desfalecerão, e todos os joelhos se desfarão em água. Vestirão roupa feita de pano de saco, e o terror tomará conta deles. Todos os seus rostos ficarão cobertos de vergonha, e todas as cabeças serão rapadas. Jogarão a sua prata nas ruas, e o seu ouro será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque a prata e o ouro foram o tropeço que os levou a cair em iniquidade. Dessas preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho e fabricaram as suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Por isso, fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos de estrangeiros, por presa, e aos ímpios da terra, por despojo. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu tesouro. Ladrões entrarão nele e o profanarão. Prepare uma corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações, que tomarão posse das casas deles. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. A destruição está a caminho. Eles buscarão paz, mas não haverá paz. Virá miséria sobre miséria, e um rumor após o outro. Buscarão visões de profetas, do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei estará de luto, o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-lo segundo a sua conduta, e o julgarei pelos seus próprios critérios, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 8. A segunda visão de Ezequiel.
a idolatria em Jerusalém. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de um homem, do que parecia ser a sua criatura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima, como resplendor de metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá, eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário. Pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Ele me levou à entrada do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, escave aquela parede. Escavei a parede, e eis que havia uma porta. Ele me disse: Entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei. Eis que na parede, em todo o redor, estavam gravadas figuras de animais que rastejam, e de animais impuros, e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sala de suas imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo deus Tamuz. Ele me disse: você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste. Adoravam o sol, virados para o leste. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazer as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Ainda que grite aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Ezequiel capítulo 9. O castigo de Jerusalém. Então vi que ele gritava em alta voz, dizendo: venham cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinha 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens: passem pela cidade, após ele, e matem. Que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém,
mate os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproxime de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo, encham de mortos os seus átrios. Vão! Eles saíram e começaram a matar na cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade e não pouparei ninguém. Eu lhe darei o que merecem por seus atos. Então o homem que estava vestido de linho e que tinha o estojo de escriba à cintura, relatou dizendo: fiz como me ordenaste.